seguimos com a série de entrevistas com os pré-candidatos ao governo do Paraná para as eleições de 2026. O pleito será em 4 de outubro, quando os eleitores irão às urnas para escolher, entre outros cargos, o novo governador do estado do Paraná. E lembrando que nós já ouvimos, o pré-candidato Requião Filho, estamos agendando com todos os pré-candidatos ao governo do Paraná. E hoje, a entrevista do Cadu Motia é com o senador Sérgio Moro, pré-candidato aqui, ao governo do estado do Paraná. Então, nesta série de entrevistas, hoje o Cadu conversa com o senador Sérgio Moro. E a gente segue com a nossa série de entrevistas com os pré-candidatos ao governo do estado do Paraná, aqui na Ilha do Mel FM, no Rede Notícias. Agora eu tenho o prazer de conversar com o senador da República, ex-magistrado e também pré-candidato ao governo do estado do Paraná, Sérgio Moro. Antes de mais nada, muito obrigado por nos receber. Seja bem-vindo aqui aos ouvintes da Ilha do Mel FM. Tudo bem, Cadu? Um grande prazer estar falando aí com a Rádio Ilha do Mel, com todos os seus ouvintes, com o nosso litoral paranaense. Senador, primeira pergunta, por que o senhor deseja ser governador do estado do Paraná? Olha, nós passamos por períodos turbulentos. Precisamos, em primeiro lugar, proteger o nosso estado. Eu tenho utilizado, Cadu, muito a expressão vamos fazer do Paraná a nossa fortaleza. A gente tem um orgulho de ser paranaense e vamos ter aqui um projeto de governo em que vamos defender as liberdades, vamos defender o direito de propriedade, vamos defender a segurança pública, que é uma pauta importantíssima, inclusive para o litoral do nosso estado do Paraná, e vamos defender integridade e honestidade. Vamos mostrar que enquanto o Brasil se desvia, o Paraná é terra de gente que trabalha e de gente honesta. Do outro lado, a gente quer buscar também um modelo de excelência. Te ouve muito. O Paraná é um estado acima da média. De fato. Mas não basta para nós ser acima da média. Nós queremos ser o melhor estado do país. Esse é o nosso objetivo. Vamos começar falando sobre a pungência do litoral do Paraná, Os últimos anos foram marcados por investimentos que mudaram a realidade de alguns setores. Queria que o senhor falasse mais especificamente para a gente aqui do litoral, qual que é o seu olhar para esses investimentos como áreas do turismo, a logística e também a conservação do patrimônio histórico, tendo em vista que o nosso litoral é por onde o estado nasceu. Perfeito. Olha, primeiro quero deixar claro que eu vou dar continuidade aos bons projetos do governo Ratinho Júnior, que fez investimentos importantes aí no litoral. Mas ainda não é suficiente para transformar aquilo que a gente quer ver, aquele grande salto do turismo ali da nossa região. Ainda nós assistimos muitos paranaenses, por exemplo, ir para o litoral de outros estados, como de Santa Catarina, ao invés de privilegiar o nosso. Então, nós temos que continuar a fazer investimentos em infraestrutura, inclusive não só para facilitar o deslocamento aí dentro do litoral, mas também investimento no próprio embelezamento do litoral, para a gente poder atrair o turista e o turista aí de qualidade. Mas, igualmente, a gente tem um problema que a gente tem que resolver, e aí afetam cidades como, por exemplo, Paranaguá, que é a questão da violência. A gente quer transformar o Paraná no estado mais seguro do país. Então, um dos nossos objetivos também é enfrentar essa questão, porque isso também acaba afastando muitas vezes o turista, fica com medo. O turista, por exemplo, internacional, ele fica com medo de vir ao Brasil pela questão da insegurança. Sérgio Moro, um dos seus lemas sempre foi o combate ao crime. E até vindo em encontro da sua fala, Paranaguá é um dos epicentros internacionais do tráfico de drogas, tem um alto índice de homicídio, como você mesmo citou, altas taxas de criminalidade. Aqui é palco de uma guerra de facções. Como que o senhor pretende resolver esse problema crônico, esse câncer aqui da nossa região? Eu vou te dar um exemplo concreto. Quando eu era quando eu era ministro da Justiça e Segurança Pública, lá em 2019, nós tínhamos um problema lá em Guaíra,
no noroeste do estado. Passavam 250 embarcações no Rio Paraná, entre Paraguai e Brasil, transportando droga, arma e contrabando. O que nós fizemos? Nós pegamos uma base da Polícia Federal local, que é chamada Base Nepom, que é uma base fluvial. Nós investimos nessa base, mas, além de tudo, nós colocamos a integração com a Polícia Civil, com a Polícia Militar e com as Forças Armadas Brasileiras. Montamos uma base flutuante ali no Rio Paraná. Mudou completamente o cenário ali da região. Eu estive lá no passado visitando para ver os resultados até desse trabalho que a gente iniciou em 2019, e foi interessante que os moradores locais me falaram: olha, voltou a ter turismo de pesca, porque a violência era tão grande, ninguém ia no rio porque tinha medo de ser confundido com traficante, contrabandista ou com policial, e levar bala. Então o que a gente quer fazer ali em Paranaguá da mesma forma? Primeiro, precisamos colocar policial na rua. 2, precisamos criar um centro integrado de atuação aí na região do litoral e focado especialmente no Porto e Paranaguá, que a gente possa reunir Polícia Federal, as polícias estaduais, militares e civis, a guarda, né, a municipal, polícia municipal, para que a Receita Federal, para que a gente tenha um enfrentamento conjunto, compartilhe dados, compartilhe inteligência, inclusive operações para a gente poder enfrentar o problema da violência aí no Porto e na cidade de Paranaguá. Do judiciário, o senhor passou para o legislativo e agora se candidata a um cargo do executivo, passando aí pelos 3 poderes da democracia. Como que o senhor se considera? Se considera pronto para mais essa transição? Olha, eu fui 22 anos juiz e tive uma carreira muito dinâmica. Fui ministro da Justiça e Segurança Pública. A gente tem uma experiência administrativa muito maior do que qualquer outro que está aí aspirando o mesmo cargo. E nós queremos levar essa expertise para o governo do Paraná. Agora, como senador, fui sempre oposição ao governo Lula. Sou contra o aumento de impostos, por exemplo, votei a favor das pautas da segurança pública. Então a gente tem uma experiência, tem um conhecimento. Estamos montando um projeto técnico, Cadu. Eu chamei para ser pré-candidato a vice na minha chapa o Edson Vasconcelos, que é o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Paraná. Ele é um empresário relativamente jovem e ele traz para o nosso projeto toda essa ideia de empreendedorismo, de inovação e de tecnologia, para que a gente possa preparar o Paraná para a economia do futuro. E hoje, né, apesar das coisas positivas que a gente vê no Estado, a gente não está preparado. A gente tem uma dificuldade ainda crônica com as nossas estradas, e a 277, a ligação de Curitiba com o litoral, é uma prova disso. É uma estrada que volta e meia tem problemas aí de deslizamento, de bloqueio. 2, nós estamos hoje com um problema de fornecimento de energia elétrica estável, que afeta o Paraná inteiro, mas especialmente o interior. Veja, se a economia do futuro é baseada em inteligência artificial e em tecnologia da informação que precisa de fontes abundantes de energia estáveis, como é que a gente vai lidar com esse problema? Como é que a gente vai resolver dar esse grande passo se a gente tem aviários no interior do Paraná sofrendo prejuízos milionários pela queda abrupta de energia e a dificuldade de restabelecimento? Aproveitando, falando de energia, como é que o senhor analisa a privatização da Copel? Eu sou favorável à privatização em geral, eu tenho uma visão liberal da economia, eu acredito nas pessoas, eu acredito que a iniciativa privada é um motor de desenvolvimento e a gente precisa criar um ambiente propício às pessoas trabalharem, investirem, negociarem. Agora, o importante é o resultado final, precisa ser atendido o consumidor. Privatizada ou não, a Copel tem que prestar um bom serviço. Hoje, as reclamações em relação aos serviços da Copel são muito intensas. Um dos objetivos nosso, Cadu, é fazer com que o Paraná também seja o estado mais competitivo do país. Vamos cortar gastos desnecessários, vamos cortar burocracia desnecessária e vamos investir naquilo que importa para as pessoas. Segurança pública, infraestrutura, educação e saúde. A gente sabe que hoje ainda está muito distante da eleição, o senhor está em primeiro lugar agora nas pesquisas e a mesma condição atual do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
É lógico que a disputa ainda nem começou, mas supondo que você venha a ser o governador do Paraná e ele se reeleja como presidente, como que você vê essa construção da relação país e Estado do Paraná? Vamos tratar isso de maneira técnica e republicana. O risco da eleição do Lula até é um dos fatores que me motivam a buscar esse cargo como pré-candidato ao governo do Estado. Veja que desastre seria se tivéssemos aqui no comando do governo um aliado do Lula. Se a gente chegar nessa posição, se a gente for honrado com a preferência dos paranaenses, hoje a gente está liderando as pesquisas, inclusive com folga, mas como você disse, tem muito chão pela frente, a gente vai proteger o nosso Estado de tudo de ruim que vem com essas políticas públicas erradas do PT. Mas no campo do tratamento da relação federativa, nós vamos trabalhar de uma maneira técnica, de uma maneira neutra, né, buscando o melhor para o nosso Estado. E aí a relação não é entre Lula e Sérgio Moro, mas entre o governo federal e o governo dos paranaenses. É claro que também vou trabalhar, Cadu, para mudar essa página. Nós confiamos no nosso pré-candidato à presidência da República, que é o Flávio Bolsonaro, o único capaz, a nosso ver, de derrotar o Lula e encerrar esse domínio do PT que tanto atraso trouxe para o nosso país. Quero agradecer o seu tempo, a sua atenção por essa entrevista. A gente conversou com o senador da República pelo Partido Liberal, ex-magistrado, professor universitário e pré-candidato ao governo do Estado do Paraná, Sérgio Moro. Muito obrigado por deixar o espaço aberto para as suas considerações finais aqui para o litoral do Estado. Eu quero agradecer a oportunidade e mandar um recado para os paranaenses aí do litoral, que vão ter sim a atenção devida caso nós sejamos agraciados com essa honra de governar o Estado do Paraná. Vamos continuar com esses projetos de incrementar o turismo e a estrutura de turismo aí do nosso litoral, pensando no bem-estar e no benefício da população. E como fiz quando fui juiz e como fiz quando fui ministro da Justiça e Segurança, nós vamos para cima do crime organizado, nós vamos para cima da atividade criminal para tornar também o litoral um local seguro para todas as famílias. Isso também vai ser um fator que eu tenho certeza que vai não só deixar todos aí mais tranquilos para seguirem a sua vida, como vai melhorar, incrementar a atividade econômica da região, inclusive do turismo. Nada afasta mais o turismo hoje em dia do Brasil em geral do que essa questão da insegurança. Vamos buscar transformar aí o nosso litoral num oásis e resolver esses problemas crônicos do Porto de Paranaguá. Rede Notícias. A notícia como ela é.